Muito boa noite, então, a todos os irmãos ligados a mais este trabalho do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Retornamos hoje em nosso formato de live, contando com esses convidados tão queridos, Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e Naira Almeida, nossa amiga de tantos anos, trabalhadora dos Centros Espíritas Cáritas e Chico Xavier de Passo Fundo e de diversas atividades do movimento de unificação. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, iniciamos por uma prece, e é a esta prece que nesse instante nós convidamos a todos. Que possamos então fechar os nossos olhos, nos colocar numa posição confortável nas poltronas, onde quer que estejamos, cada um de nós, em nossos lares, nos conectando com o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, e com toda a espiritualidade maior das instituições espíritas de que fazemos parte, rogando que possamos hoje ter mais uma noite de trabalho que seja proveitoso, que consigamos trabalhar bem a mensagem prevista para esta noite e que a espiritualidade possa nos assistir e nos amparar energeticamente no limite da necessidade de cada um, onde quer que estejamos. Que assim seja. Então, damos início a mais uma live do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Eu sou João Paulo Cardoso, trabalhador deste centro espírita e como incursão agora em outros, né, em processo de transferência. E temos conosco hoje Claudir Cardoso, do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e Naira Almeida, de Passo Fundo, dos Centros Espíritas Cáritas e Chico Xavier e do Movimento de Unificação, uma amiga muito antiga da Joana de Ângeles de Sarandi. Agradecemos por terem aceito este convite. E hoje, então, nós vamos iniciar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Estávamos debatendo ali no início. Kardec incluiu neste capítulo 2 das 8 bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que são basicamente as duas frases que abrem o capítulo nono. Primeiro, um subtítulo: Injúrias e Violências. Então, as duas bem-aventuranças que estão em Mateus capítulo 5, o versículo 5 e o 9, são: bem-aventurados os que são brandos ou mansos, em outras traduções, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E acrescenta mais alguns versículos posteriores ali de Mateus para abrir este capítulo, dizendo assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis a quem quer, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, Jesus aqui utilizando elementos simbólicos, como ele utilizava, como é o caso do inferno, né, que nós espíritas sabemos que não existe como lugar físico, que são estados de espírito. Mas a mensagem está dada, as duas bem-aventuranças, a da mansuetude ou brandura e a bem-aventurança do pacificador, a bem-aventurança da paz. No transcorrer da nossa conversa, a gente pode trazer alguns elementos sobre elas, mas preferimos iniciar saudando os nossos companheiros aqui de bancada virtual, para que eles façam também as suas saudações e já
iniciem aí adentrando no tema. Boa noite, então, Claudir. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Dona Nair. Que bom estar conosco, Dona Nair, né, de novo. E com o João Paulo, a gente se vê mais seguido, mas a Dona Nair, acho que fazia uns 2 meses que eu não via, né? Que bom que a gente está aí reunido nessa live da Sociedade Espírita aí, Joana de Ângeles, né? E eu acho que Jesus nos falava sempre no amor. Quando ele fala brandura, fala da humildade, né? Ele está falando do amor, ele está falando da elevação do espírito. E eu acho que é isso que o texto vai nos trazer, a essa reflexão de como a gente tem que agir em relação aos nossos atos, nossas atitudes com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Nas lives anteriores a gente vinha falando, né, amar o próximo como a si mesmo, né, os ensinamentos do Cristo. E todos os seus ensinamentos ele vai trazer isso, a questão da lei do amor. Mas não somente falar, aplicar, realmente seguir a lei do amor, né? Ser bom, ser caridoso, não ter raiva, mágoa, rancor, ressentimento contra ninguém, não fazer o mal, somente fazer o bem. Eu acho que é esse caminho que a gente vai seguir na noite de hoje. Boa noite, Nair. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Claudir. Que alegria estarmos esse trio aqui, né? Eu tenho um carinho muito profundo, como o João Paulo disse, há muito tempo. Penso que eu sou muito velhinha, eu não sou tão velhinha assim, né? Mas faz muitos anos, né? O Claudir é um irmão querido de Carazinho, e é um prazer sempre estar junto com vocês na Sociedade Joana de Ângeles, na nossa casa de Carazinho. E é um momento assim, amigos, que Jesus nos convida, nesses dias desafiadores, a abrandar os nossos corações, a pacificar a nossa mente, para nós podermos ter lucidez, serenidade para enfrentar os desafios. Então, hoje nós falaremos da pacificação e da brandura, são duas bandeiras do Sermão da Montanha. E segundo Humberto Rode, um teólogo, né, ele coloca o Sermão da Montanha como o programa, a plataforma de governo de Jesus para o planeta Terra. Então, quando nós estudamos o Sermão da Montanha, nós estamos nas bem-aventuranças, nós estudamos o programa de Jesus para o nosso planeta, mais do que nunca. Então, o Claudir falou do amor, a brandura e a pacificação vai nos conduzir ao amor, que tanto nós necessitamos, não é verdade, meus amigos? É verdade. E eu confesso para vocês, enfim, a importância em tese do Sermão da Montanha, a gente conhece, né? Gandhi, enfim, que nem era cristão, era hindu, destacava que o Sermão da Montanha era o texto mais importante já escrito na Terra e chegava a dizer que se todos os livros da Terra se perdessem e sobrasse só o Sermão da Montanha, que nada ele estaria perdido. Ele, em várias ocasiões, se referiu à importância do Sermão da Montanha. E eu confesso que é hoje que eu me dei conta da organização que Allan Kardec fez, enfim, todas as bem-aventuranças, que são 8, né? 8 frases. Vejam, é o discurso mais importante já proferido na Terra em 8 frases, conciso, né? Cabe numa única folha, o que nos remete também à possibilidade e talvez necessidade de nós estudarmos o Sermão da Montanha todos os dias, porque cabe numa folha, né? Mas Kardec optou na sua pedagogia e na técnica utilizada na preparação do Evangelho segundo o Espiritismo
de unificar duas bem-aventuranças no mesmo capítulo, que é esse capítulo que nós estamos trabalhando e que, portanto, ganha uma importância enorme, né? Que trata de duas bem-aventuranças, da mansuetude, e é interessante que nessa bem-aventurança Jesus diz: bem-aventurados os mansos ou brandos, porque possuirão a terra, fazendo aqui, como o próprio Kardec interpreta logo abaixo, e outros textos também fazem uma referência à transição planetária que nós estamos vivendo. Possuirão a terra, é uma referência à terra aqui. Por que que os mansos possuirão a terra? Porque na terra regenerada só vai ter mansos, né? Quem não conseguir desenvolver essa virtude, né, não permanecerá na terra. Então, é um convite urgente, né? Claro que quando nós falamos nisso, enfim, a gente tem que ter muito cuidado, enfim, né? O espiritismo não existe para amedrontar ninguém, né? Não é por aí, mas é uma verdade que está enunciada também, né, já desde o Sermão da Montanha, que a Terra passa por esse processo, né? E que uma das características, uma das necessidades para os espíritos sintonizarem energeticamente com a nova Terra é a mansuetude, a brandura, né? Uma questão de vibração, né, João Paulo? Questão de Oi? vibração. Questão Sim, de vibração. Vibração, né? exato, né? Enfim, depois a gente pode falar também, tem um livro que eu sou apaixonado, aqui editado pela nossa federativa, que é o Código do Monte, do Sérgio Lopes, né? Enfim, o Sérgio usa outra pedagogia, né? Mas todas elas se complementam, né? Mas a virtude do pacificador, né? Aí já é a penúltima bem-aventurança, a mansuetude é a terceira, lá no comecinho das bem-aventuranças. O pacificador é a penúltima, né? É o pacificador e a última, outro caridoso, que são as duas últimas, segundo o Sérgio Lopes, é quando Deus passa a contar conosco, veja, pacificador. Está se referindo a alguém que produz a paz, né? É Deus contando conosco, não é uma virtude passiva aqui, é uma virtude ativa, né? Mas, Uhum. enfim, dá para ir muito fundo nessas questões, né? E assim, João Paulo, como nós somos espíritos imortais, cidadãos do universo, numa jornada evolutiva rumo à nossa perfectibilidade, né? Então a gente está nessa jornada. E quando se fala também de terra, eu quero trazer um outro olhar. Terra, nós somos cidadãos do universo. Que terra nós precisamos conquistar? A terra interna, os nossos sentimentos, os sentimentos de brandura, de mansitude, né? Mansos. E pacífico também quero trazer que quem é o pacificador? Nós temos que refletir se nós somos pacificadores. Mas quem é o pacificador? Então, o pacificador não é aquele que fomenta a paz, que faz com que dois grupos litigantes se abrandem, se conversem, cheguem a pontos convergentes. No dizer do Dr. Sérgio Lopes, pacificador é aquele que já conseguiu instalar a paz na sua intimidade. Tu trouxeste a fala de Gandhi. Gandhi é um grande pacificador, que entre injúrias e violências, ele manteve a sua mansuetude, a sua brandura e a sua paz. Então, eu também trago, além do nosso planeta, eu trago para a nossa vivência íntima, para nós internalizar essas duas bem-aventuranças em nós. E aí sim nós vamos poder fomentar a pacificação, né? E logo mais o tema que nós vamos abordar também. Então, são coisas para nós pensarmos e refletirmos. Com Eu certeza. E concordo com para a Nair, provocar né? o Eu concordo. Claudir, Não. ah, E é justamente isso, né, João Paulo? Porque veja bem, a pessoa pacificadora como tu colocaste, a Nair colocou, é aquela pessoa que está em paz consigo mesmo.
Ela conseguiu conquistar através dos seus esforços, né, do seu trabalho espiritual, a paz interna. Ela não tem raiva, ela não odeia, ela não persegue, ela não calunia, né? Ela não quer mal a ninguém e é uma pessoa que só quer o bem. E ela conseguiu uma vibração, como a gente colocou antes, né? Bem-aventurado os mansos que herdarão a terra, tu colocou. Que terra? A terra regenerada, logicamente. Mas para chegar a essa regeneração, não são todos os espíritos. Então, esse capítulo está convidando as pessoas que estão nos ouvindo e a nós mesmos para que a gente continue trabalhando, né, no nosso crescimento espiritual, no nosso trabalho, né, para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa vibração, não somente para nós, mas também para ajudar outras pessoas que necessitam, né, para que o planeta realmente se torne um planeta regenerado. E nos tornarmos pacificadores, ou seja, estar em paz conosco mesmo, com a nossa consciência, estarmos com Deus no nosso coração, no nosso pensamento, com Jesus, todos os momentos. Veja bem, não é uma hora ou outra, não. Essa semana ainda eu estava conversando com a minha esposa e a gente está com. Sempre tem alguns problemas, algumas dificuldades, e ela me dizia: não é só para falar, só falar que tem que falar, tem que agir. E é verdade. A gente tem que agir, né? E provar a nossa fé, a nossa confiança nos momentos difíceis também. Não é só nos bons, não. Então, isso é um trabalho interno, é uma conquista. E essa conquista se faz como? Dia a dia. Todos os momentos, todos os minutos da nossa vida, né? Exatamente, né? Esse é um ponto importante. Para ser um pacificador, a gente tem que estar pacificado internamente, né? Porque senão a gente ia querer dar para alguma coisa que a gente não tem. Primeiro, a gente tem que conquistar para conseguir dar, né? É bem interessante. E no item seguinte é esse famoso da palavra haka, né? Que chama a atenção, né? Uma palavra, enfim, lá do idioma antigo, né? Aqui Kardec traz essa explicação, né? Que haka entre os judeus antigos, os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Eram cheios de manias, né? Os hebreus antigos. E ele traz, então, um comentário ali no item 4, né? Porque nessa passagem, Jesus vai além, né? Ele transplanta aquele mandamento do não matareis, fazendo uma comparação do não matar com não se desequilibrar, né? Vejam a profundidade disso. Então, o comentário de Kardec, evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Né? O comentário de Kardec. Enfim, muito atual quando nesses meios completamente impessoais, como são as redes sociais, onde não se consegue ter um olho no olho, onde não se consegue sentir a energia com que alguém pronuncia uma frase, tantas pessoas, e mesmo nós, às vezes, interpretamos mal algo que alguém escreve, e isso já gera desequilíbrio. E claro que nós espíritas, a gente se controla na hora de responder. Essa semana mesmo eu participei de uma reunião que eu brinco que foi
uma reunião online, né? Que foi um curso de pós-graduação de cara de paisagem, né? Porque nós estávamos nos controlando frente a algumas palavras que estavam sendo ditas, né? Graças a Deus, nos controlando, né? Mas muita gente não se controla nas redes sociais, né? E deixa os hackers fluírem assim completamente, muitas vezes interpretando mal o que a outra pessoa escreveu, justamente porque a escrita é fria, o ambiente da rede social, do WhatsApp, do Facebook, ele é frio, né? Tu não consegue perceber o sentimento com que a pessoa pronunciou aquela palavra, aquelas frases. Então já vem a mal interpretação e muita gente publica uma frase antes de pensar e quando se vê, né, ocorrem às vezes conflitos homéricos por motivos muito irrelevantes, né? Então, esses ensinamentos são muito atuais. Exatamente. E assim, ó, nós somos cristãos. Nós temos que refletir antes de lançar uma palavra, porque depois nós não recolhemos. Às vezes, com uma frase lá, você desmonta, destrói uma criatura. Tu ofende, tu magoa. E isso é anticaridade. Nós temos que lembrar de refletir, de passar pelo filtro o que nós falamos. É isso que Jesus nos convida na mansietude, né? Na pacificação. E outra coisa, como nós somos influenciáveis, amigos, com o que nós lemos, nós não temos controle das nossas emoções. E aí, não tendo esse controle das nossas emoções internas, não sendo pacíficos, não sendo mansos, nós revidamos. Nós entramos num duelo, diz que o duelo acabou, não acabou. Nós duelamos por palavras, fomentando a discórdia, a maledicência, muitas vezes, nessas redes sociais que seriam para o bem, né? E nós utilizamos mal. Então, esse capítulo nos convida à reflexão, ao controle das nossas emoções para desenvolvermos, porque mansietude e pacificação são virtudes que nós desenvolvemos, elas não nascem prontas. No controle das nossas emoções, no reter uma palavra que vai poder ferir, nós estamos trabalhando essa mansietude que está em estado latente dentro de todas as criaturas humanas, né? Nós estamos numa encarnação para burilar, para sermos nós que estamos no comando das nossas emoções e não permitirmos que as nossas emoções partam para um lado da agressividade. Então, e nós estamos adoecendo hoje devido a essa enxurrada de notícias e informações que nós estamos recebendo todos os dias na palma de nossa mão e não sabemos filtrar e nos deixamos influenciar. Mesmo que não seja olho no olho, quando eu sintonizo com aquele comentário pejorativo, eu estou movimentando as energias. Eu estou me envolvendo naquela psicosfera. A gente não para refletir nisso, né? Então, o capítulo nos leva a essa reflexão. O que causou em mim aquele comentário? Por que aquele comentário me incomodou? Por que me tirou do meu prumo? Aí eu tenho que olhar para dentro de mim, mansos e pacíficos. Quais as razões da minha violência? Quais as razões das injúrias que eu estou largando nesse mundo que já está tão conturbado? O convite que Jesus nos faz é outro, né, amigos? Com certeza. Aldir, o que te parece? Não, são reflexões muito interessantes, né? Porque, na verdade, aí me vem a velha reflexão da doutrina espírita, né?
o principal objetivo da doutrina espírita é a reforma moral e espiritual do ser humano. Porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são as mesmas pessoas. E o que é isso? Isso aí é crescimento, isso é evolução. É isso aí, é a pessoa saber perdoar, é a pessoa não agredir, como a gente já colocou aí, né? Não querer o mal dos outros, fazer todas as coisas que quisessem que os outros lhes fizessem, fazer também. Então, são ensinamentos que a gente vem trabalhando a todo momento e a gente vai vendo que todos eles nos trazem ao mesmo caminho, que é a da reforma íntima, do equilíbrio íntimo, interno, né? Porque ninguém dá o que não tem. Exatamente. E o nosso Ninguém dá o que objetivo... não tem, foi tu mesmo que colocou, né, João? Tá? Sim. Então, se a gente, né? Pode falar. Não, até, Cortou, até essa questão do dar só o que se tem, né? Tá nisso a própria questão da lei de amor, né? Naquela passagem também de Mateus tão importante lá em que Jesus sintetizou o que ele veio ensinar na Terra, né? Ao dizer quais os mandamentos mais importantes: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Como a ti mesmo, porque quem não se ama não tem como o que amar ao próximo e amar a Deus. A mesma coisa, isso que nós estamos trazendo aí do pacificador, né? Quem não está pacificado interiormente não consegue pacificar para fora, né? Pacificar o ambiente. Mas o que eu ia dizer é que nós temos também o objetivo hoje de mais um texto, aqui do nosso capítulo 9, né? Um texto pequeno já, a primeira instrução dos Espíritos. Neste capítulo, Kardec se limitou a comentários pequenos, né, em extensão, profundos, como sempre, né? E deu espaço para as mensagens dos Espíritos, para o desenvolvimento do tema. E a primeira que nós gostaríamos de comentar alguma coisa hoje se chama a afabilidade e a doçura, que é uma mensagem de um espírito que assinou como Lázaro, recebida em Paris no ano de 1861, que é um desenvolvimento do tema dessas bem-aventuranças e dessas passagens evangélicas, né? E esse espírito se preocupa com outra coisa que as redes sociais tornam muito atual, que é a simulação de algo que não se tem, né? Parece que o Instagram, por exemplo, né? Eu sou um crítico dessas redes, né? O Instagram, que é baseado em fotos, ele foi criado praticamente para se encenar uma situação para ser mostrada para os outros, né? Como se a vida fosse perfeita. E tem um elemento psicológico muito interessante que está sendo estudado, inclusive em Porto Alegre, né? Que é o fenômeno da espiral da inveja que essas redes sociais provocam. É bem interessante. E a mensagem de Lázaro, ao falar dessa simulação de virtude, também se torna atual por esse ponto, né? Ele diz assim: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades, ou seja, a aparência. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás.
né? Claro, traz, além dessa questão que nós podemos usar para interpretar as redes sociais, traz, enfim, uma enorme descrição da realidade, que ainda é a realidade de muitos de nós, né? É profundo, realmente, inclusive o conteúdo psicológico disso que ele traz para mexer lá dentro da gente, para a gente pensar mesmo, né? Muitos dizem uma O que coisa e temos que fazem mudar, outra, né? né? Muitos dizem uma coisa e fazem outra, né? Pregam uma coisa e fazem outra. O que adianta, né? Não está sendo coerente nem consigo, nem com o seu crescimento espiritual, nem com a sua caminhada espiritual. É muito interessante isso. E muita gente assim, viu? Muita gente. Exatamente. Então, assim, ó, nós usamos máscaras sociais. Isso é fato, porque nós somos um no nosso trabalho, um dentro do nosso lar, um dentro do nosso centro espírita. Isso faz parte da normalidade. Mas o que que a mentora Joana de Ângeles diz? Que essas máscaras, elas devem se aproximar o máximo possível em uma só, porque nós devemos desenvolver a afabilidade e a doçura em todos os ambientes. É o convite que Jesus nos faz. Uma das questões para a nossa terra se transformar no mundo melhor, no mundo de regeneração, é quando nós aprendamos a que essas máscaras que nós usamos seja mais similar possível em todos os ambientes aonde nós passamos. No nosso trabalho, nós sermos o que somos, sermos educados, sermos gentis. Dentro do nosso lar, que a gente tira completamente as nossas máscaras, nós somos o que somos, nos mostramos como estamos, nós devemos nos esforçar para sermos gentis, educados dentro do nosso lar, gentil com o nosso familiar, manso, ser instrumento de pacificação e não ser que não usar de violência, porque então também nesse texto vai dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, né? E em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos. Mas o nosso planeta está se transformando, está mudando. Tudo que nós estamos vivenciando hoje, todas as questões negativas, todos os desafios que a vida está nos trazendo, nós saímos de uma pandemia. O convite da pandemia é que nós nos tornássemos mais humanizados. Logo após a pandemia, a gente nem se recuperou, nós entramos nesse momento que nós estamos vivendo com a mudança climática, que está nos convidando à fraternidade, à transformação, à pacificação, à acolhida, porque estamos tão sofridos, tão cansados e sobrecarregados, que nós precisamos buscar internamente esses recursos divinos que carregamos dentro de nós, para tornar esse ambiente mais afável, mais doce, mais acolhedor com os nossos irmãos que também estão vivendo as suas batalhas. Para mim, essa é a questão do texto. E logo mais vai falar ali que nós dizemos que daí o déspota dentro do lar diz aqui eu mando e sou obedecido. E poderia completar e é odiado também. Então, é esse sentimento de caridade que nós precisamos com urgência desenvolver, amigos. Eu acredito também que isso é uma questão de equilíbrio interno. A pessoa que consegue equilibrar-se internamente, o seu centro, estar em paz consigo mesmo, ser ela vai ser ela em todos os momentos. Ela vai ser ela na rua, ela vai ser ela no centro espírita, ela vai ser ela na igreja, vai ser no trabalho. Ela está equilibrada, ela está centrada, né? Dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos do Cristo, mas ela é uma pessoa que está evoluindo, ela está, eu diria que ela está evoluindo, não vou dizer que é evoluída, mas ela está num processo de evolução, né?
É bem interessante, né? Ele segue falando dos tiranos domésticos, né? E ele realmente conclui dizendo que não basta a aparência, né? Ele diz: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana, né? Então é uma necessidade, claro, né? Tem dois aspectos aí para considerar, né? O primeiro é esse aqui, até tem uma outra mensagem, né? O homem no mundo, enfim, que nós ali no Caritas trabalhamos há pouco tempo nas palestras de quarta-feira esse capítulo, né? Enfim, que diz que enquanto nós estamos aqui, a gente tem também que sacrificar as exigências do mundo. Então, não vamos ser exatamente iguais sempre, porque isso é impossível no mundo material, né? Mas temos que ir aproximando o máximo possível, né? O que vai nos conduzindo também a mudar certas opções de lugares onde frequentamos, enfim, a gente acaba mudando, né, com o passar dos anos. E sempre temos que lembrar também, citando Joana de Ângeles, que esse processo de mudança, ele é um processo que cada um tem o seu ritmo, né? E que também nós não podemos nos culpar se, por exemplo, acontecer conosco, né? Essa situação de alguém nos agastar, para usar esse verbo que Guilherme Ribeiro usou, e nós morder, né? Nós estamos sujeitos a isso ainda. Porque somos corpo também, somos instinto, que é um reflexo da nossa evolução espiritual que está em andamento, está em construção. Então, se acontecer, e provavelmente ainda vai acontecer conosco nessa encarnação, algumas vezes, né? Se acontecer, vamos fazer o que a Joana recomenda, né? Que é diluir a ocorrência mentalmente para retirar o aprendizado, entender por que aquilo nos desequilibrou, para que da próxima vez a gente consiga escolher reagir diferente, né? Eu acho que Na tem verdade, um detalhe, Dona Nair, tem um detalhe interessante aí, que nós somos os trabalhadores da última hora. As pessoas que estão ouvindo a live, geralmente são pessoas que frequentam o centro espírita, que são espíritos, que estão no processo de trabalho. Nós somos trabalhadores de última hora, da última hora, né? E o que a gente está vendo? Que as forças negativas, elas tentam derrubar os trabalhadores. Se a gente baixar o nosso padrão vibratório, por qualquer coisinha, se a gente não se controlar, se a gente deixar se levar por certas situações, as energias negativas, os irmãozinhos inferiores negativos, eles vão tentar nos derrubar. E eles tentam a todo momento, né, nos desequilibrar. Então, isso é um processo que o João falou lá no início: controle, se controlar, ter um equilíbrio, por causa também dessas influências espirituais que nós estamos enfrentando agora nessa transição planetária, nessas energias negativas aí, né? exatamente. Então, você fala no controle, o João falou no reagir. Nós temos que realmente agir, né? E não reagir, porque o animal ele reage, o instinto é mais forte. E nós somos um animal também, às vezes, porque nós reagimos. Se alguém pisa no meu calo, eu grito, eu mordo, né? E a gente morde, não adianta a gente dizer que não morde, a gente ainda morde, né? E a gente ainda não venceu isso. Nós três que estamos aqui refletindo, estamos escutando a nós mesmos, porque estamos num processo desenvolvendo essas nossas aptidões. Nós não estamos dizendo que nós já somos dóceis e afáveis, mas nós estamos fazendo os nossos esforços para isso. Então, quando você fala da pacificação, vem à mente o Mahatma Gandhi, como o João já trouxe. Quando
nós falamos da afabilidade e da doçura, e fazendo um link com a injúria e com a violência, eu trago sempre a irmã Dulce, da Bahia. Hoje é Santa Dulce, né? Muito amiga do Divaldo Pereira Franco. O Divaldo visitava ela no hospital e ela, querendo construir o seu hospital, ela saía pedir pela rua. Todos conheciam a irmã Dulce, sabia? Quando ela chegava numa casa de comércio, ela vinha buscar recursos. E um comerciante cansado já ele tinha uma violência interna dentro dele, né? Ela chegava, ela não falava nada, ela só estendia a sua mãozinha para ver o que colocava ali na sua mão. E o comerciante não estava bem naquele dia, estava em desequilíbrio, estava injuriado, né? E ele gospe na mão da irmã Dulce. Aquela afabilidade, aquela doçura, ela limpa a sua mãozinha assim e diz para ele: isto é para mim, eu agradeço. E para os meus pobres, o que você dá? É a afabilidade e a doçura, né? Nós estamos nesse processo, nessa caminhada, em busca dessas virtudes, que está em estado latente dentro de cada um de nós, que através dos nossos esforços, do nos olhar, analisar por que nos incomodamos, nós vamos trabalhando essa terra interna, que ainda também está em transformação e evolução, né, meus amigos? Então, esse texto me remete a isso. E o nosso tempo passou. E conversa boa, o tempo passa rápido, né? Então, enfim, ligado aí a esses corações que nos assistem ao vivo e também depois, porque a live fica, né? Nós agradecemos a todos. A Joana agradece mais uma vez ao Claudir, a Nair, por estarem conosco. Foi um papo espetacular. Nossa, a quantidade de linhas que esse texto permite puxar é muito grande, né? Múltiplas interpretações, apesar do espírito essencial ser muito claro, né? Que é a construção da mansuetude e da brandura, né? E também combater a hipocrisia, né? Como diz o Lázaro, que a gente vá cada vez sendo sempre nós, né? A nossa melhor versão, sempre, né? E é isso, muito obrigado, eu me despeço, né? E passo para o Claudir se despedir, e no finalzinho a Nair se despede e faz a nossa prece de encerramento, pode ser? Claudir, está contigo. Eu agradeço a oportunidade, como é bom, como diz a dona Nair, estarmos juntos. A gente está falando para os outros, não, mas está falando para a gente, né? Porque tudo é reflexão interna. E mais uma vez, a lei do amor. Todos os ensinamentos do Cristo é a aplicação da lei do amor. Nós temos que aprender a aplicar no dia a dia a lei do amor. Sermos mansos, sermos pacíficos, sermos brandos, sermos tolerantes, caridosos para com os outros e para conosco mesmo. Afinal, estamos num processo de crescimento, de evolução. E para chegarmos até lá, temos que atingir, alcançar a paz interna, a paz interior. E isso só é possível quando nós colocamos Deus, Jesus, a lei do amor, da espiritualidade no nosso coração, no dia a dia, a todo momento, a todo instante. E isso a gente consegue, viu? É um processo que não é tão fácil, ele é demorado, mas é no dia a dia que a gente vai conseguindo. E como diz Dona Nair, nós não somos perfeitos, mas estamos nesse processo. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade. Grande abraço a todos. Queridos irmãos, então nós nos lembramos de Abigail, que ela fala para o seu amado, Paulo de Tarso: ama, trabalha, perdoa e espera. Esse é o processo da nossa jornada evolutiva. No desenvolvimento do sentimento mais nobre,
o sentimento que é a força que equilibra o universo, que promana de Deus, nosso Pai. O universo, ele se mantém em equilíbrio, porque quem o equilibra é o amor de Deus, nosso Pai. E nós estamos mergulhados nesse amor. Mas ainda como aquela pedra bruta, não permitimos que os seus raios divinos do seu amor penetrem na nossa intimidade e acenda a luz do conhecimento, do discernimento, do nosso desenvolvimento de seres imortais. Então nós agradecemos profundamente aos irmãos queridos. Um abraço, João Paulo, um abraço, Claudir, a nossa profunda gratidão à Casa Joana de Ângeles de Sarandi pela oportunidade. Gratidão por estarmos refletindo nessa doutrina libertadora. E que a mentora Joana de Ângeles, que Cáritas, que os mensageiros lá da casa, nossa casa de Carazinho, juntamente com todos os bons espíritos, leve o consolo, a esperança, a fé para todos os lares onde nós adentrarmos com essa mensagem, espalhando a esperança, a fé, a saúde, o equilíbrio emocional para toda a nossa humanidade. Agradecemos e encerramos nesse momento com nossos corações aquecidos por essas vibrações e por esses encontros. Muita paz a todos. Muita paz a todos e muito boa noite.